Boa noite, companheiros. Está no ar mais um comando de greve, o programa da Corrente Sindical Causa Operária, Corrente Educadores em Luta, que trata justamente da mobilização dos trabalhadores da educação contra o crime do volta às aulas. Bom, no programa de hoje a gente destacou o tema de ampliar a mobilização para fechar as escolas em meio ao colapso, né, total do sistema de saúde e quase que o desmonte, né, do Estado diante do aumento do contágio e da crise do coronavírus em todo o país, né, uma vez que o governo é incapaz, os governos em geral, são incapazes de dar uma solução para o problema do vírus. Ao contrário, eles inclusive impulsionam o vírus na população, e um dos claros exemplos disso é a abertura das escolas. Bom, eu sou o Caio, sou aqui do Educadores em Luta. Eu estou apresentando o programa hoje sozinho, e mas a gente vai discutir alguns temas importantes. Antes de a gente entrar na nossa pauta, eu vou convidar você a curtir esse vídeo, a compartilhar nas suas redes sociais, a convidar os trabalhadores da educação e a comunidade em geral a assistir, a fazer parte desse debate tão importante na situação atual, que é a luta pelo fechamento das escolas para proteger a vida da população. Então eu convido você a curtir e também compartilhar e também a apoiar a Causa Operária TV, mandando seu superchat, a sua contribuição, tornando-se membro do canal, para que o canal possa crescer e alcançar cada vez um público maior, e levar esse debate, essa política, essa luta mais adiante. Bom, feito esses avisos iniciais, nós vamos entrar aqui no nosso tema, nos nossos temas do nosso programa de hoje. O primeiro tema que a gente vai discutir Bom, antes disso, só um detalhe para todos os companheiros que estão assistindo o programa e que participam da Universidade de Férias do PCO, que está sendo realizada nesse momento, entre os meses de fevereiro e vai se estender um pouquinho no presente mês. A gente teve um probleminha técnicos ontem e não foi possível transmitir a 14ª aula do curso, que foi o Stalinismo, uma análise marxista, curso de importância fundamental para esclarecer de uma vez por todas o que foi esse fenômeno político tão desastroso na história do século XX. Não foi possível, portanto, a realização da aula no dia de ontem, da 14ª aula, mas ela será reposta, e amanhã, né, dia 11, quinta-feira, nós vamos ter aula do curso, a 14ª aula, continuando assim o nosso curso, o que foi o Stalinismo, uma análise marxista. Bom, só para informar os companheiros que porventura estejam participando, estejam aqui conosco e participam do curso, que o curso vai continuar, né? Ele vai amanhã retomar normalmente as aulas. Bom, agora sim nós vamos entrar aqui no nosso tema, destacar o primeiro tema, que é o seguinte, a gente viu que a Justiça, numa ação aí colocada pela POSP e outros sindicatos da categoria, uma juíza da Justiça aqui de São Paulo, ela proibiu, né, o governo estadual de realizar as atividades presenciais nas escolas e a convocação de professores durante a fase vermelha e laranja. Logicamente que essa medida da juíza, ela é um pouco que mostra a farsa da política do governo, porque é uma farsa evidente, que não dá para esconder, né? Você decreta a fase vermelha, que eles, nesse plano arbitrário que o governo tem, quer dizer,
nada pode ser aberto a não ser aquilo que é essencial, mas você abre as escolas, que são focos importantes de disseminação do vírus. Quer dizer, é uma coisa totalmente contraditória, que só pode ser explicada, né, pelos interesses capitalistas que estão por trás dessa medida. Quer dizer, há todo um setor importante da economia nacional que tem interesse em manter as escolas abertas permanentemente, independente da saúde da população, né? Independente do impacto que essa medida tenha na vida do povo, que é um impacto enorme. Nós vamos ver aqui os números, que em pouco tempo de retorno às aulas, é enorme o número de contaminações, né, que se pode medir, porque você tem uma contaminação que não se mede, que são pessoas que se infectam outras pessoas e que a gente acaba saindo do radar, né? Então é uma coisa verdadeiramente enorme. Bom, está valendo no presente momento a sentença da juíza que decretou a proibição do retorno às aulas. A juíza é Simone Gomes Rodrigues, da 9ª Vara da Fazenda Pública. O governo anunciou ontem que não tinha não tinha sido intimado da decisão e que assim que fosse intimado daria uma resposta. Que ainda nós estamos aguardando qual será a resposta. Logicamente que esse problema não é um problema meramente jurídico, né? Embora seja evidente a necessidade de fechar as escolas para qualquer pessoa que tenha um mínimo de compromisso com a saúde da população, com os interesses populares do povo, que tá morrendo da Covid, né? O estado de São Paulo é o estado que mais mata pela Covid-19. Nós tivemos um recorde aqui, como o Brasil vem batendo esses recordes macabros de mortes. Mas o problema não é meramente jurídico, né? Não se resolve simplesmente apelando para a justiça. Mas sim é um problema político, é um problema de mobilização. Essa medida, inclusive, ela só pôde ser tomada porque há uma pressão dos professores, dos trabalhadores que estão em greve, da população que exige o fechamento das escolas. Então, a mobilização ela não pode parar aqui, ela tem que continuar, ela tem que se expandir, né? Tem que aumentar, ganhar mais corpo, se fortalecer, porque essas medidas elas são muito frágeis. A gente sabe que a justiça em São Paulo ela tem uma ligação profunda com os governos do PSDB, então nós não podemos dar que a batalha está vencida. Muito pelo contrário, é preciso reforçar a mobilização e chamar os trabalhadores a fechar as escolas. Sem vacina, não pode voltar às aulas presenciais de maneira alguma, sob o risco de um verdadeiro genocídio, como a gente vem denunciando aqui, sistematicamente, né? Que se trata de um genocídio do povo brasileiro. E não é uma figura de linguagem, uma expressão, né? Uma força de expressão, não. É um problema real, é um genocídio real, são são 260 mil pessoas, pelo menos que se tem contabilizado, a gente sabe que é um número ainda maior do que esse, mais elevado, quer dizer, é um verdadeiro massacre que está ocorrendo sobre os olhos do poder público, que não faz absolutamente nada. Já faz um ano que a gente tem pandemia e eles não fizeram nada até o momento. Quer dizer, sem pressão, sem mobilização, não vai haver nenhuma vitória popular. Então é preciso reforçar a mobilização, inclusive para que a gente possa colher ainda mais vitórias em relação ao fechamento das escolas e conseguir efetivamente fechar todas as escolas que só podem ser reabertas com a vacina e com o fim da pandemia. Se o governo quer abrir as escolas, que vacine o povo, que elimine a pandemia, e aí sim eles vão poder reabrir as escolas e retomar
a economia perdida que os capitalistas querem retomar a todo custo a revelia da saúde de toda a população, porque é um impacto em toda a população. Bom, é isso, a medida ela continua valendo até o presente momento, em todo o estado, e o governo ainda não se manifestou se vai recorrer, qual que vai ser a posição do governo em relação a esse problema. Por isso a gente chama todos os trabalhadores a reforçar a mobilização, que é fundamental para que a gente não sofra aí derrotas inesperadas. Vamos nos mobilizar, vamos continuar a greve, ampliá-la e sair às ruas pelo fechamento das escolas. Bom, esse é o primeiro tema que a gente queria destacar aqui. É um tema muito importante, porque nós consideramos que essa medida judicial, né? Ela é uma medida judicial que tem por base a mobilização popular, que permitiu, né, que medidas judiciais desse tipo, vindo dessa justiça, que a gente conhece bem como funciona, é só a mobilização popular que pressiona nesse sentido, né? Para que efetivamente a justiça tenha uma posição minimamente favorável ao trabalhador e ao povo. Bom, vamos seguir aqui no nosso programa. Daqui a pouquinho a gente vai ter o programa Resumo do Dia, com o companheiro Antônio Carlos Silva. Bom, antes de seguir, desculpa, eu vou dar um oi aqui para os companheiros que estão no chat. Companheiro Eustáquio Castro, companheira Clenisa Panato, Ângel e outros Operário Espetacular, e todos os companheiros que estão acompanhando aqui o nosso programa. Deixo uma saudação, e também para os companheiros que vão acompanhar posteriormente, fica aí a nossa saudação. Bom, companheiros, vamos tratar aqui o problema das escolas da rede privada, né? As escolas da rede privada, os professores, nessa semana, eles fizeram uma assembleia, os professores da rede particular, do ensino de São Paulo, né, e chamaram a mobilização, a greve, a partir do dia 11, amanhã, no caso, se as organizações, a organização de donos de escola, não fecharem as escolas, o ensino presencial nas escolas da rede particular. As escolas da rede particular, em grande medida, elas retornaram antes, né? Inclusive do que a rede pública. Elas estão funcionando, muitas delas, com um número bem elevado de alunos, né? A gente pode perceber, se você passar na frente de uma escola particular, tem um número elevado, os professores estão sofrendo uma pressão enorme para trabalhar nesse momento, justamente porque a situação do professor na rede particular é um tanto mais complexa, né? Porque tem muita pressão, muita perseguição aos professores, aos educadores, mas o Sindicato dos Professores, o Sindipro de São Paulo, em assembleia, chamou a greve para o dia 11, né? E deu um prazo aí para os donos de escola atenderem, responderem, né? Se vão atender o chamado de fechar, de impedir o ensino presencial, né? Tornando o ensino apenas remoto nas escolas privadas. Então, o sindicato deu um prazo, e caso não seja cumprido, o sindicato chamou a greve a partir de amanhã, dia 11, contra essa política. Bom, essa é uma questão muito importante e fundamental mesmo, que os professores da rede privada, da rede particular, se mobilizem contra essa política. A rede particular ela vem sofrendo de maneira muito drástica com a contaminação, né? Embora isso daí seja invisibilizado, né? Não é um tema que se trata diariamente, mas eu vou comentar aqui alguns temas em relação às infecções nas redes
privadas. E nós vamos ver que a situação é crítica, sem dúvida é crítica. Então, a partir de amanhã, nós vamos ter uma definição se os professores da rede privada vão aderir à mobilização, embora nós temos aí a vigência do decreto, do decreto não, mas da posição da juíza que proibiu, né, do governo de chamar as aulas presenciais nas escolas, e vamos ver se isso vai se estender à rede particular. Mas é uma mobilização fundamental, nós devemos apoiar e é preciso que a rede privada se some à luta dos professores da rede estadual, da rede municipal, numa luta unificada contra esse crime de volta às aulas, sem a vacina, sem o fim da pandemia, e inclusive no pior momento da pandemia, onde nós estamos registrando aí mais de 2.000 pessoas mortas por dia. Por dia. Onde a gente tem, inclusive, a maioria das cidades, ou um número muito grande de cidades, com mais de 90% dos leitos de UTI para a Covid-19 lotados. Né? Quer dizer, e espera aí, os especialistas, inclusive, esperam que o mês de março, esse mês aqui, será um mês de grande proporção de infecções e, inclusive, de mortes pela Covid-19. Nós temos que denunciar isso daí. O governo do estado de São Paulo, ao invés de enfrentar o problema, ele simplesmente dissimulou. O que ele fez? Lançou um lockdown, a fase vermelha, punindo a população, que é uma punição da população, porque ele não deu nenhuma contrapartida, nenhuma possibilidade das pessoas se isolarem. Né? Você não pode se isolar sem ter o básico para, inclusive, para a sua sobrevivência, para a sua alimentação. Né? E ele não permitiu nada disso, não teve nenhum plano, não teve absolutamente nada. Então, fica aí, nós nos solidarizamos com os professores da rede particular de ensino, chamamos a seguir, esse é o exemplo que deve ser seguido, é preciso se mobilizar, lutar contra essa política genocida que afeta os professores, os alunos e toda a comunidade. Bom, agora a gente vai falar aqui, rapidamente, que nós estamos nos aproximando aqui do nosso horário, dos dados de infecção. São mais, em São Paulo, eu vou falar aqui, me referir ao estado de São Paulo. São Paulo já tem mais de 4.500 infectados em escolas, considerando aí a rede municipal de São Paulo, a rede estadual e a rede privada. Isso sem considerar, evidentemente, as redes municipais, que levariam esse número aí a um patamar ainda maior. Mas só colocando a rede estadual, o município de São Paulo e a rede privada, são mais de 4.500 infectados. Né? Eu vou falar aqui na rede estadual primeiro. Na rede estadual, nós temos registrado pela POSP, no presente momento, 2.221 casos, em 1.005 escolas. Quer dizer, um número exorbitante. Né? A gente sempre destaca aqui, que a gente comenta esses números todos os dias aqui no programa Comando de Greve, e esses números eles vão se multiplicando a cada dia, né, exponencialmente. É uma quantidade, é um crescimento verdadeiramente enorme. Né? A gente teve a informação do boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Educação, que foi do dia de ontem, que ele confirmou mais de 4.000 casos entre estudantes, professores e funcionários nas escolas públicas e privadas, né, do estado de São Paulo. Veja, como eu falei no começo, isso daqui são só dos estudantes, professores e funcionários. Nós não estamos falando aqui das pessoas que são contaminadas por eles, né? Que levaria esse número aí a um número ainda muito maior, que a gente não tem ainda nenhuma noção.
Eu vou comentar algumas escolas aqui, que fazem parte dessas 1.005 escolas que estão com casos de infecção, muitas delas até com casos de óbito, né? Já passa de 100 o número de óbitos de pessoas relacionadas à educação que contraíram o vírus pela política criminosa do Dória e de todos os governos que querem forçar a volta às aulas sem ter a menor condição. Bom, eu vou comentar algumas escolas rapidamente. Então, você tem a Escola Estadual Vicente Paulo Zancheta, na Casa Branca, tem uma funcionária infectada. Tem a Escola Estadual Conde do Parnaíba, Jundiaí, 2 professores infectados. Tem a Escola Estadual José Inocêncio Moreira, Bernardino de Souza, tem um professor e 2 estudantes infectados. Você tem a Escola Estadual João Ramalho, em Diadema, no ABC, diretor infectado. Tem a Escola Estadual Seja, em Poá, tem uma professora infectada. Tem a Escola Estadual Alaide Domingues Couto, tem uma professora que é em Macedo, Barueri, tem uma professora e uma funcionária infectadas já nesse momento. Escola Estadual Maria Augusta Saraiva, sudeste de São Paulo, 2 funcionárias infectadas. Escola Estadual Rachid Jabur, Cândido Mota, uma professora infectada. Escola Estadual Jocila Pereira Guimarães, em Guarulhos, também um funcionário e 2 funcionárias infectadas. E você tem a Escola Estadual Maestro Heitor Villa-Lobos, na Zona Sul de São Paulo, tem 2 professores infectados. Escola Estadual Prefeito Pascoal Castrachini, em Mira Estrela, tem 10 casos confirmados. 10 casos confirmados. Para a gente ter uma noção. Bom, as escolas aqui do município de São Paulo, né, que a gente se refere, no qual os professores também estão em greve nesse momento, já tem mais de 500 casos, são pelo menos 550 casos de infecção em escolas municipais, né? Somando aí um número de vítimas fatais. Como eu havia falado com vocês, nas escolas privadas foram registrados 1.534 casos confirmados em São Paulo de Covid-19. Né? É um número enorme, né? Basta você comparar com o número da própria rede estadual, que é uma rede muito grande, né? A rede estadual de São Paulo, a gente vê aqui, por exemplo, tem 1.005 escolas com infecção. E as escolas privadas, da rede privada, já tem 1.534 casos confirmados. Quer dizer, justifica plenamente a posição dos professores, estão sendo colocados em risco, dos professores da rede privada, assim como os demais, mas estão sendo colocados aí em risco já há muito tempo de infecção, de vir a falecer pela política dos governos e desse próprio setor capitalista, das escolas privadas, que trabalham aí para manter as escolas sempre abertas, né? Os donos de escolas ainda não se manifestaram até o presente momento, né? Vamos esperar até amanhã, a gente vai tratar desse tema aqui, vamos informar os companheiros qual vai ser a posição, se eles vão fechar as escolas, né? Apenas e como vai ser a reação aí da categoria em relação a essa posição que segue aí as tratativas. Bom, companheiro, nós estamos nos aproximando aqui do nosso término do programa. Daqui a pouquinho a gente vai ter o resumo do dia com o companheiro Antônio Carlos Silva, que vai comentar aí as notícias desse dia e agitado de hoje, importante, né? E daqui a pouquinho a gente vai saber tudo sobre o que ocorreu e quais as perspectivas políticas aí, com os fatos políticos novos que surgiram nessa semana com a anulação dos processos do ex-presidente Lula. Mas antes de terminar, nós vamos tratar aqui justamente da mobilização, que é preciso manter a mobilização. Nós não podemos
contar aí como vitória, não. Nós precisamos manter a mobilização e reforçar a mobilização para que a gente possa seguir conquistando ainda mais vitórias até o fechamento total das escolas, que só podem ser reabertas com a vacinação e com o fim da pandemia. Preciso, inclusive, exigir a vacinação do povo, porque sem essa exigência, sem a mobilização dos trabalhadores, não vai ter vacina. Ou pelo menos a vacina vai se estender aí por longos e longos anos. Então, companheiros, nessa sexta-feira, né, conforme deliberado na última Assembleia da POSP, nós vamos nos mobilizar, nós vamos até o Palácio dos Bandeirantes confrontar lá o genocida Dória, né, o promotor da política de abertura das escolas em plena fase vermelha, que ele mesmo decretou, né? Inclusive, se levantou toda uma especulação de que o Dória ia avançar a fase vermelha para a fase roxa, né? Vamos aguardar. Seria ainda mais restritiva e mais ditatorial do que já é essa fase aqui, que é também uma maneira de ditadura contra a população, né? Que não pôde opinar, não pôde discutir e que também não foi dada nenhuma contrapartida da maneira como foi feita. Então, Educadores em Luta chama todos os trabalhadores da educação e todos os trabalhadores que queiram se mobilizar nesse momento a ir para o Palácio dos Bandeirantes na sexta-feira, né, dia 13. Peraí, vamos ver aqui se é dia 13 mesmo. Desculpa, na sexta-feira, dia 12, ao Palácio dos Bandeirantes, às 10 horas, vai haver uma mobilização. Nós vamos fazer uma grande marcha até o Palácio, né? Vai haver carreata também. Nós vamos levar faixas, bandeiras, nós vamos com material, nós vamos fazer uma grande campanha de denúncia para confrontar esse governo reacionário e genocida que é o Dória. Então é fundamental, companheiros, nesse momento, se mobilizar. Esse é um momento importantíssimo, né? O chamado da POSP, né? E é preciso aceitar esse chamado, ir ao palácio e vamos confrontar o governo, esse governo genocida, que não se importa com a vida do povo. Esse é o chamado que Educadores em Luta faz, para todos os educadores e a comunidade escolar e a população em geral, né? Vamos paralisar as escolas, vamos fechar as escolas e vamos todos confrontar o governador genocida João Dória, né, o Bolsodória e a sua política reacionária. Bom, companheiros, vai chegando aqui o nosso momento, né? Final, daqui a pouquinho nós vamos assistir aqui o resumo do dia com o companheiro Antônio Carlos Silva, com as últimas notícias e análises da situação política nacional que esquenta nesse momento e que é também um impulso à mobilização geral. O comando de greve fica por aqui, eu me despeço, uma boa noite a todos e até o próximo programa.